para você, uma ótima segunda-feira. Que bom ter você aqui comigo para mais um dia de estudos. Quero você com a sua lição na mão, porque nesta segunda nós vamos falar sobre o título Tirem as Mãos. Com muita ênfase, o nosso título vem falando a respeito disso e já trazendo ali a respeito da parábola do trigo e do joio. Jesus contou essa parábola aos seus discípulos com a intenção de fazer com que eles pensassem um pouquinho a respeito de algumas ações as quais eles vinham ali realizando. Como a gente já viu aqui nessas duas primeiras semanas, os discípulos, eles tinham muito preconceito com algumas pessoas, porque por serem judeus, em sua maioria, né, não todos, eles acreditavam que eram melhores que os outros. Então, do ponto de vista deles, alguns, como por exemplo, gentios, publicanos, eles não eram dignos de ouvir a mensagem da salvação, de receber a mensagem de Jesus. Havia ali muitos preconceitos em cada um deles. Então, Jesus ele precisava ali trabalhar com eles essa questão de compreender melhor como o reino de Deus funciona, como é diferente a visão de Deus a respeito das pessoas, como Deus ele não tem isso no coração dele, então é muito difícil para nós em alguns momentos compreender esse amor, essa aceitação e essa grandeza de Deus. E ao trazer essa parábola do trigo e do joio, ali no momento em que o joio começa a crescer em meio ao trigo, os servos vão até o proprietário querendo usar a força. Não, vamos sair arrancando esse joio do meio da plantação, porque ele tá fazendo mal pro trigo, porque a gente faz assim, faz assado, na base da força a gente resolve. Só que na parábola, o proprietário seria Deus. E a visão dele ali é que se eles saíssem arrancando o joio feito uns doidos ali do meio da plantação, o dano seria, além de desnecessário, faria com que o trigo sofresse muito. E ele ia sofrer de forma prematura e nas mãos erradas. Então, os servos estavam equivocados nessa situação em dois pontos. O primeiro, que não era o momento adequado de mexer no joio. E o segundo, que eles também não eram os agentes adequados para fazerem isso. E Jesus, ele traz ali essa questão do trigo e do joio para que a gente consiga entender que o joio são os ímpios, eles serão destruídos, mas no tempo certo e pelos agentes certos. A lição diz assim que a colheita é o fim dos tempos. Então a colheita, a separação entre o trigo e o joio vai ocorrer lá no fim dos tempos. E quem vai fazer isso? Não somos eu e você. Quem fará isso serão os anjos. Eles serão os ceifeiros. Eles vão identificar quem é trigo e quem é joio e fazer a devida separação. O momento dessa colheita é crucial. Todos são ordenados a manter a mão longe do joio até o juízo final. Portanto, olha só que importante. Qualquer um que use de força ou intimidação para tentar purificar a Igreja de Deus antes do tempo determinado, está violando diretamente as instruções explícitas de Deus. Se eu e você nem sabemos se a gente é trigo ou é joio, porque às vezes a gente acha que é uma coisa e é outra, como que a gente vai querer decidir quem é o quê? A Bíblia deixa claro que os ceifeiros são os anjos. Então não cabe a mim e a você querer distinguir, separar nada agora. Mesmo que você acha aí que sabe, você não sabe. Então não tente, como diz a lição aqui, por força ou intimidação, tirar o joio do seu caminho. Porque você não tem consciência, você não tem entendimento, você não tem sabedoria para identificar quem é o quê. Essa obra compete aos anjos. Então, vamos nos colocar no nosso devido lugar e compreender que não cabe a nós fazermos essa distinção.
Essa parábola mostrou aos discípulos por que precisavam confiar na capacidade de Deus de resolver problemas. Essa parábola convida hoje a mim e a você, nós jovens, nós cristãos, a depositarmos nossa confiança na capacidade de Deus de ser o verdadeiro juiz. Só Ele sabe a hora certa de todas as coisas e só Ele é o verdadeiro juiz. Por mais que do nosso ponto de vista algumas coisas estejam ocorrendo de maneira errada, algumas pessoas estejam agindo de má fé, por mais que do nosso ponto de vista tudo seja muito injusto, o único que vai prover a verdadeira justiça é Deus. Então nós como cristãos devemos, mesmo que isso doa muito, e acredite, em alguns momentos vai doer, nós temos que entender que não compete a nós batermos de frente com a injustiça. Porque o único e verdadeiro juiz, o único que fará a justiça é Deus. E a nós cabe confiar nele. No tempo certo, todas as coisas ocorrerão. Todas as coisas serão colocadas em pratos limpos. Mas neste momento, e a nós seres humanos, cabe unicamente confiar em Deus. Eu espero você aqui amanhã para continuarmos a nossa semana de estudos, mas não esqueça de compartilhar esse vídeo com a galera lá da sua classe.